Que a bendita e maravilhosa misericórdia do Senhor esteja ricamente conosco. Noite chuvosa, noite extremamente acolhedora, por outro lado. Pode começar aí a gravação, ok? Assim que... Dá só um sinal aí para eu saber já. Beleza. Então, nós damos as boas-vindas a todos os irmãos e também, especialmente, a você que nessa noite chuvosa fez um esforço de estar aqui na igreja para mais uma jornada sobre como tudo começou. Nós louvamos ao Senhor porque nos tem dado essa oportunidade de examinar mais a fundo as profundas e preciosas doutrinas da criação. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje, nas nossas Bíblias hoje, o texto de Gênesis, capítulo 1, nos versos de 26 a 31. Nós vamos acompanhar com atenção o que a palavra de Deus nos ensina. À medida que você encontrar esse texto, fique de pé, vamos lê-lo em reverência à palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versos de 26 a 31. Diz assim a sua santa palavra. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Podem sentar, queridos. Nosso livro de base dos nossos estudos, como os irmãos já sabem, tem sido esse maravilhoso livro disponível na editora Fiel, Gênesis 1 e 2, do professor Adalto Lourenço. Meus irmãos, a título de introdução, nós destacamos que na semana passada nós vimos detalhadamente sobre o processo da criação das plantas. Falamos um pouco sobre a diferença dos tipos de plantas que foram criados. Você pode acessar esse que é o estudo número 20, lá no canal da IPA no YouTube, assim como também os anteriores. Então nós falamos sobre o processo de criação das plantas pelo Senhor Deus. Falamos um pouco mais detalhadamente sobre isso. Para alimentar os seres humanos, como vimos na semana passada, o Senhor Deus criou todas as ervas chamadas Essebe, que produzem semente, e todas as árvores frutíferas, chamadas Perietes, que produzem frutos com sementes. Para alimentar os animais, por outro lado, Deus criou todas as ervas Essebe também. E é interessante notar que para os animais, Deus criou as ervas, não necessariamente ervas que produzem sementes. O que não anula uma coisa da outra, só mostra que Deus teve um propósito específico no início de tudo, em determinado tipo de planta, para alimentar determinada espécie, no caso, os animais, e as ervas que dão fruto, ou árvores frutíferas, de maneira muito especial para o homem, quando então o coloca no jardim para cuidar e cultivá-lo. Então hoje nós vamos examinar com detalhes a relação da criação das plantas com a criação do homem e dos animais. O que uma coisa tem a ver com a outra e aonde que ambas se relacionam dentro desse processo da criação de Deus. E apenas em 2 pontos nós queremos refletir sobre isso com os irmãos. Em primeiro lugar, o que foi criado no sexto dia? O que é que de fato no sexto dia traz relação com a criação das plantas? Talvez você esteja se perguntando se foi cometido um erro aqui no encadeamento lógico das ideias. Por quê?
ao colocar esse tema da criação do sexto dia, quando nós estamos falando sobre as plantas que foram criadas no terceiro dia, e não no sexto dia, quando Deus criou o ser humano e os animais. Existem alguns aspectos do relato encontrado em Gênesis 1 e 2 que nós já abordamos em lições anteriores. O capítulo 2 é uma expansão, como a gente já tinha visto, detalhada da narrativa da criação de Gênesis 1. Alguns estudiosos, de maneira equivocada, defendiam ou defendem ainda que o relato de Gênesis 1 é um relato da criação, enquanto o relato de Gênesis 2 é outro relato da criação, porque fala das mesmas coisas, mas com mais detalhes. Quando nós vimos que não são duas criações, é apenas uma criação, mas contada de maneira sintética ou resumida no capítulo 1, enquanto que o capítulo 2 se encarrega de aprofundar os detalhes que o capítulo 1 não trouxe sobre a criação. Então, o capítulo 2 é uma expansão detalhada daquilo que aparece em forma resumida no capítulo 1. Como, por exemplo, nós podemos observar em Gênesis capítulo 2, veja comigo na sua Bíblia, no versículo de número 4 até o versículo de número 9. Gênesis capítulo 2, nos versos de 4 a 9, é dito assim: esta é a história da origem, ou da gênese dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se nós notarmos de maneira bem detalhada o que esse texto nos diz, primeiro nós somos informados que ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. Somos informados que não tinha brotado arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado. A princípio, essa informação parece ser uma contradição, se nós não observarmos atentamente o relato da criação em cada dia e o que foi criado pelo Senhor Deus. Pois vemos que no terceiro dia o Senhor já havia criado plantas. Então, como que aqui no sexto dia, quando ele já está narrando aqui em Gênesis 2, de 4 a 9, a criação do homem, no sexto dia ainda não havia arbusto. Veja comigo de novo. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e não havia homem para lavrar o solo. Na realidade, meus irmãos, a princípio não é uma contradição esta informação, porque a gente precisa entender os detalhes que são apresentados. Observe que o texto diz que nenhum arbusto havia sobre a terra. E esse termo aqui ele não aparece antes, quando fala da criação das plantas no terceiro dia. O termo aqui é siat. Ele diz que não havia siat, arbusto no hebraico, no campo. E o campo aqui, da mesma forma, também é um termo usado no hebraico, sadé, que não tinha sido ainda utilizado no relato da criação das plantas no terceiro dia. Então, nenhuma dessas duas palavras foi usada anteriormente. Tanto o termo arbusto é usado na Bíblia para descrever vegetação de lugares secos e áridos, como descritos em Gênesis 21, 14 e 15. Vamos ver como é essa expressão do arbusto aqui neste outro texto. Gênesis 21, versos 14 e 15. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre,
colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos. Essa é a expressão aqui usada, igual em Gênesis 2, 4. Arbusto, que é siat, como vemos aí também no texto de Jó, capítulo 30, versos 4 e 7. Veja comigo, Jó, capítulo 30, versos 4 e 7. Outra aparição desse termo siat, arbusto. Jó 30, verso 4 e 7. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. E o verso 7. Bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Então nós vemos, por exemplo, no verso de número 6, voltando lá para Gênesis capítulo 2, nós vemos no verso de número 6, que uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. O jardim no Éden era uma região, como vemos aqui, irrigada, uma região bem irrigada, ou seja, com o solo propício para a germinação de plantas, como o Senhor propiciou que fosse. Então, isso vai ser também mencionado em outros textos. Nós percebemos que o escritor de Gênesis, Moisés, ele está citando um tipo específico de vegetação que não existia antes do Senhor fazer chover sobre a terra, que é aqui o que foi criado no sexto dia, uma espécie muito particular de vegetação que precisava de boa irrigação, como está referenciado aqui em Gênesis 2, de 4 a 9. Então, além disso, o texto nos diz que nenhuma planta havia germinado, mas a tradução literal aqui é nenhuma erva, sebe, do campo tinha germinado. A palavra sebe já tinha sido usada anteriormente para descrever as plantas criadas no terceiro dia. No entanto, a expressão erva do campo só aparece no capítulo 3, quando Deus diz para o homem e a mulher, depois de terem pecado, que do suor do seu rosto comeriam do produto do campo, da erva do campo. E é quando Deus diz, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas. Aí é sebe, a mesma expressão para ervas, porque depois da queda do homem e do anúncio da maldição pronunciada pelo Senhor Deus em face da desobediência de Adão e de Eva, descrita no capítulo 3, Adão ia ter que tirar das plantas o sustento para a sua família. E esse seria um trabalho árduo. Por isso a expressão aí do tipo de erva mencionada como tendo sido criada no sexto dia, é um tipo de erva que é típico de ambiente desértico, de ambiente árido. Por isso, ligado aqui também com o sofrimento de Adão, que teria que se alimentar desse tipo de planta todos os dias da sua vida. Então, no sexto dia, as coisas começam a se desenhar de uma forma a demonstrar uma nova espécie de planta. O autor de Gênesis coloca esse texto aqui para nós termos parâmetros comparativos entre o que foi viver antes da desobediência e depois da desobediência do homem. Tudo com um propósito bem estabelecido. Mas em segundo lugar, queridos, para nós falarmos um pouco mais nessa noite sobre plantas, a gente não pode falar de planta e não falar de jardim. E quando a gente fala de planta e de jardim, e falando de Gênesis, nós vamos falar então do jardim do Éden. Que jardim é esse que Deus plantou no Éden? Nós podemos agora estudar o jardim que Deus plantou no sexto dia. Somente no sexto dia, o Senhor planta um jardim para as bandas do leste, como aqui nas coordenadas dadas no livro do Gênesis. A narrativa bíblica diz que o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Quando Deus plantou esse jardim? Existem dois aspectos importantes para a resposta dessa pergunta que precisam ser considerados.
o momento, a ocasião em que Deus cria o Éden, cria o jardim. Ele vai criando dia após dia, nos 6 dias da criação, porque no 7º ele descansou, diversas espécies de plantas, de animais, cria a atmosfera, cria os continentes, separa e ajunta os mares e vai dando ordem nas estações, quando cria os corpos celestes, como vimos em 2 lições atrás. Mas quando é que ele cria o jardim? Tem gente que pensa que é desde o princípio, mas tem um momento em que ele cria o jardim. Mas nós precisamos considerar 2 questões antes disso. Primeiro, vem da afirmação: o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Alguns poderiam pensar que esse jardim já tinha sido criado, mas, na realidade, tendo criado as plantas no 3º dia, ele ainda não havia criado o jardim do Éden especificamente. Muitos querem juntar, quando ele cria todas as plantas, que teria criado também o jardim do Éden. Isso não é verdade, porque a narrativa bíblica não oferece base para esse tipo de suposição. A razão aqui está na ação de Deus. No 3º dia ele não plantou, ele ordenou que a terra produzisse plantas. Examinar esses detalhes, meus irmãos, nos ajuda a defender a nossa fé de forma a não cairmos em pegadinhas. No 3º dia ele não plantou nada. Ele ordenou que viesse a existência. Lembra de novo lá do Bará e do Assá. O Bará, a criação do nada. Ordenou e veio a existência. Pum! Mas tem também o verbo, o comando hebraico assá, que é quando ele cria algo de Bará. Ou seja, o homem que é criado do pó da terra. Já tinha o pó que ele tinha criado. Ele criou a terra no 1º dia, então ele traz à existência o homem de algo que ele mesmo já havia criado, que é o pó, carbono, se assim preferirmos. Então, a razão está na ação de Deus. A palavra hebraica traduzida para plantou um jardim é nata. É a mesma utilizada em Gênesis capítulo 9, verso 20. Quando diz que Noé era um agricultor e foi o primeiro a plantar nata, uma vinha, com a qual depois ele se embriagou, gerando escândalo com seu filho Cã. Então observe que plantar tem uma expressão específica no hebraico. Mas ainda falando sobre o tempo da criação do Éden, nós precisamos considerar um segundo aspecto que vem da afirmação. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. A palavra hebraica aqui traduzida por fez nascer já é outra palavra. Não é plantou. A palavra aqui é samak. É a mesma traduzida por germinar no verso 5, aí do capítulo de número 2. Veja comigo. Quando ele usa: não havia ainda planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado ou germinado. É nesse contexto aqui que vemos, então, uma importante consideração, porque novamente nós vamos olhar para a ação do Senhor, a ação dele. Isso é visto claramente no propósito de quando ele cria o jardim do Éden. Isso é visto claramente no propósito que Deus tinha de, no jardim, dar condições ao homem para que ele cumprisse os planos de Deus com a criação. O jardim, queridos, ele foi trazido à existência para, juntamente com os projetos que o Senhor tinha já para os nossos primeiros pais, gerar neles satisfação completa. Por isso, faz brotar neles árvores agradáveis aos olhos, esteticamente bem preparadas também. E a ordem dos acontecimentos aqui é muito importante, porque o jardim foi plantado para o homem, para que ele pudesse se alimentar dele imediatamente. Por isso, em Gênesis 2,16, nós vemos o Senhor dizendo a Adão: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ele tinha que estar pronto. Ele não foi plantado num processo que levou milhares e milhares de anos. Deus criou o jardim como a pérola, como já pronto, complexo, mas também útil para a vivência do homem.
a ordem desses acontecimentos é muito importante, porque Deus planta um jardim no sexto dia e nesse mesmo dia traz Adão à existência. Concomitância, simultaneidade. E a gente precisa fazer algumas considerações sobre esse jardim, mas o faremos em outra oportunidade com um estudo especificamente voltado para falarmos sobre o jardim do Éden. Em conclusão, queridos, nós queremos destacar para você nessa noite que nós podemos agora examinar duas árvores específicas criadas por Deus nesse jardim chamado o Éden: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia apenas menciona a existência dessas duas árvores. Ela não elabora sobre nenhuma delas em Gênesis, nem nenhuma tese, nem maiores detalhes. Nós sabemos pelo relato bíblico que Deus não proibiu Adão de comer do fruto da árvore da vida quando ele foi criado. Mas depois da queda, Deus não permitiu que Adão pudesse comê-lo. Por que isso acontece? Lá em Gênesis 3, 22 a 23, nós vemos: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Outras menções sobre a árvore da vida na Bíblia são feitas, como por exemplo em Apocalipse 2:7, também 22:2, 14 e 19. Todos esses textos falam da capacidade dessa árvore em manter as pessoas vivas para sempre. Que árvore é essa? Que tipo de planta é essa? Medicinal, com propriedades, que pode manter um ser humano satisfeito, mas também ultrapassando as barreiras da própria mortalidade. Embora alguns entendam que seja um absurdo essa possibilidade de longevidade apenas alimentando-se do fruto de uma árvore, de um jardim que Deus criou, nós podemos ver através da ciência uma possibilidade perfeitamente plausível. Sabemos que as plantas, por exemplo, as plantas possuem capacidades medicinais, muitas delas, na nossa região amazônica, que nem se fala. Sendo isso um fato científico. E o que ele significa? Significa que elas possuem compostos químicos que interagem com o nosso corpo, tanto nas suas funções quanto na sua estrutura. Então, se nós sabemos que plantas possuem capacidades medicinais, por exemplo, vitaminas, são compostos orgânicos que são nutrientes fundamentais para o nosso organismo e, frequentemente, quando precisamos, repomos através de meios artificiais ou através de frutas para que o nosso organismo funcione de maneira saudável. O nosso corpo não sintetiza quantidades suficientes de vitaminas em todo o tempo. Por isso nós temos que obtê-las de outras fontes, como, por exemplo, a vitamina C, que favorece a formação dos nossos dentes e os ossos, auxilia na resistência de doenças. Nosso sistema imunológico proporciona um funcionamento adequado das células, ou chamados lóbulos brancos no sangue, previne gripes e infecções. A ausência dessas vitaminas no organismo humano produz uma série de doenças conhecidas, como a tão popularizada anemia, fraqueza sanguínea, ausência de vitaminas no sangue. Portanto, não seria uma coisa absurda ou anormal que a Bíblia falasse para nós, como fala, da existência de um tipo de árvore ou planta que pudesse providenciar de uma maneira mais forte e contínua tudo aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, sem que os aspectos do pecado, importante dizer isso, influenciassem na nossa mortificação, na nossa mortalidade. Se ao alimentar-se desse fruto da árvore da vida, dessa planta, nós pudéssemos ter uma quantidade de enzima produzida abundantemente no nosso organismo, a reposição de telômeros, né, que são células que ajudam na recomposição orgânica, ocorreria constantemente, o que ia inibir, veja só, isso é tudo ciência, não é especulação.
iria inibir o nosso processo de envelhecimento. Mas isso Deus tira do homem, por consequência do seu pecado. O que eu quero dizer para você é que não é absurdo crer no que a Bíblia nos apresenta a respeito da árvore da vida. Organismos vivos criados pelo Deus eterno para possibilitar a não morte da criação como era o projeto original. Mas por conta do pecado, nós carregamos, como Paulo diz aos Romanos, o corpo da morte, as consequências dos efeitos da própria natureza, agora também alcançada pelas consequências da queda, e isso trazendo para nós o efeito colateral, ou o efeito direto ligado ao que é a morte. Qual é o salário dela? O salário do pecado? A morte. E por isso nós convivemos com ela pelo fato de ostentarmos em nossa natureza o pecado. E por isso, Senhor, se preocupa e tira dali a árvore da vida. Uma frase para a gente encerrar de Walter Bradley. Ele diz que a ciência moderna não elimina Deus, ela o redescobre. E, embora nós precisemos ter certa cautela ao afirmarmos como Walter Bradley, a nossa intenção não era trazer essa frase para que você a use como um mantra, muito pelo contrário, até porque muitas vezes vai se usar esse tipo de frase para contestar a própria Bíblia, dizendo que é a ciência que descobre o Senhor. Não é isso. Mas é um olhar importante para físicos, muitos deles até, que não são de alguma denominação cristã, não ostentam uma fé confessional como nós ostentamos, mas que reconhecem a criação, direta ou indiretamente em alguns de seus dizeres, como Walter Bradley aqui o faz. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, uma alegria concluirmos mais um estudo sobre como tudo começou. Você que nos acompanhou no YouTube, fica também convidado a estar conosco aqui presencialmente, com chuva ou sem chuva, na IPA, para juntos celebrarmos o Senhor. Venham participar conosco. Pode encerrar a gravação. Vamos ficar de pé, querido.